A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todo o povo santo de Deus. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite reunidos para enaltecer e engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero convidar a todos os irmãos nesta noite para estarem participando conosco desse grande culto de louvor e adoração ao Eterno. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Pastor Jorge, sou pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo, situado no bairro da Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Brasil. Eu creio em nome de Jesus que esta noite será uma noite de bênção, uma noite de vitória, algo que o Senhor tem para tratar conosco em nossos corações. Se você crê, toma posse dessa palavra profética para a tua vida, porque eu creio em nome de Jesus que esta noite será uma noite abençoada. Amém, igreja? Aleluia. Bom, nós sempre realizamos aquele momento de louvor e adoração, estamos impedidos de realizarmos esse momento em função do Facebook. Toda vez que nós estamos ali louvando e adorando, a nossa live ela é derrubada, ela cai, o Facebook cai, dizendo que estamos infringindo os direitos autorais. Como somos um povo santo, obediente, nós estamos aqui para transgredir a lei, estamos aqui para cumpri-la, para a honra e glória do nosso Senhor, então não vamos louvar. Logo após a oração estaremos entrando na palavra abençoada. Oremos. Pai eterno e Deus amado, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, Pai, com os nossos corações agradecidos por essa oportunidade de podermos de mais um domingo estarmos aqui para pregar o Evangelho, para falar acerca das Tuas maravilhas, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. E queremos agradecer por essa semana, uma semana abençoada, uma semana em que o Senhor nos guardou, nos livrou, nos abençoou, nos deu a unção, a graça, a vida, a saúde, e nos permitiu que estivéssemos aqui, nesse momento, dando bom testemunho, dizendo que só o Senhor é Deus. E queremos, Pai, pedir muito, Pai, nesta noite, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que porventura nós possamos ter feito, de alguma maneira possamos ter desagradado. E reconhecemos que somos limitados, que muitas vezes nos deixamos levar porque somos falhos, pecadores, e carecemos da Tua misericórdia todos os dias. E por sorte, Pai, a Tua misericórdia, meu Pai, dura por toda a eternidade. Estamos aqui na condição de filhos, mas acima de tudo reconhecemos que somos pecadores, carecemos da Tua misericórdia e do Teu perdão. Renova-nos, meu Pai, nesta noite, edifica as nossas vidas, nos fortalece espiritualmente, abençoa o nosso ministério, abençoa a nossa caminhada, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo. Nos dê, Pai, força, bom ânimo, luz, paz, saúde, sabedoria, graça, para que possamos continuarmos, meu Pai, sobre a face desta terra, expandindo o Vosso reino, dando bom testemunho. Que é o que eu te peço nesta noite, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Bom, a nossa palavra desta noite é acerca da verdade. Vivemos tempos difíceis, né, irmãos, com relação a verdade, né? Algo que em nosso tempo ela está esquecida, ausente. Algo que é extremamente importante para nossas vidas. Não somente a vida do cristão, mas eu creio que para toda a humanidade. A verdade, ela é a base de tudo. Né? A verdade estabelece vínculos, né? A verdade estabelece confiança. E se não temos esse vínculo, né? Como é que eu posso dizer, essa condição, né, fica difícil o relacionamento entre pessoas. Amém, igreja? E o Senhor Jesus vai dizer que Ele é a verdade, né? Ele é a própria verdade, Ele é a verdade que nos dá a garantia, né, da sua graça, do seu amor, né, do caminho que devemos seguir, da maneira pelo qual devemos caminhar, da maneira pelo qual devemos nortear as nossas vidas. Amém, igreja? Vivemos em uma era em que a verdade, muitas vezes, amados, ela é menosprezada, ela é ignorada, ela é deixada de lado. As pessoas não acreditam na verdade absoluta. Cada uma dentro da sua perspectiva, tenta construir a sua própria versão
da verdade, que muitas vezes, né, ela vem a se adequar ao modo de vida de cada um. A Bíblia nos diz que Jesus, a Bíblia não diz, na verdade, que Jesus é apenas uma verdade. Diz que Ele é a verdade na sua plenitude. Amém, queridos? Diz que Ele é a verdade na sua totalidade. Isso significa que Ele é a personificação da verdade e não a verdade fora dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus, na verdade, Ele quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. E só o Senhor pode remover as vendas e as amarras das mentiras que nos impede muitas vezes de vivermos de uma maneira, né, uma maneira adequada, de sermos felizes, né, de vivermos uma vida digna, né, com os nossos olhos tendo uma visão ampla da vida, uma visão ampla de mundo, do que significa. Amém, queridos? Certa vez, diante de Jesus, o Nazareno, o governador Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Está lá em João 18, versículo 37 e 38. Eu vou ler para os irmãos. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Amém, queridos? Estou um pouco resfriado. Assim como Pilatos, milhares de pessoas fazem essa pergunta todos os dias. E assim como ele fez, viram as costas a resposta, na verdade, né? Mesmo antes que ela seja dada pelo próprio nosso Mestre, pelo próprio Rei, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas, ou pelo menos grande parte dessas pessoas, sabem a resposta, porém têm medo, né, de assumir que vivem num mundo ou uma vida de mentiras, de engano, né, de ilusões. Sabe que tal atitude, quando reconhecerem a verdade, exigirá delas um certo posicionamento e talvez até para aliviar esse sentimento de culpa que habita dentro dos seus corações. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E no âmbito cristão, muitas delas vivem aí engolindo falsos sermões, mensagens muitas vezes motivacionais que não têm nada a ver com a palavra de Deus, com a palavra de Deus revelada, né? Se levam a ilusões religiosas e falsas doutrinas que apenas lhe massageiam naquele momento o seu ego, que é aquele sermão, ou aquela palavra, ou aquela mensagem que vai de encontro naquele momento da sua necessidade, não se opondo o seu comportamento muitas vezes reprovados pela parte de Deus. E muitas vezes, eu como costumo dizer, o próprio ministério se torna refém da ovelha quando não prega o evangelho, né, na sua plenitude, um evangelho da verdade, né, onde vai se opor, onde vai ali confrontar, né, o comportamento da ovelha com aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi deixado como um legado da parte do nosso Senhor Jesus, para que viéssemos pautar as nossas vidas, a nossa caminhada. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas, ou pelo menos sentem em seus corações
o desejo de muitas vezes viver uma vida transparente. Porque eu sempre costumo dizer, é melhor fazer da maneira certa do que da maneira errada. Mas o que nós podemos observar é que as pessoas, elas preferem fazer da maneira errada ao fazer da maneira correta. Amém, igreja? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Muitos, ou muitas pessoas preferem ser escravas da própria mentira, pois negam a conhecer a verdade que de fato os libertaria desta grande prisão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em João 8,32 o que, igreja? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade, queridos? E se nós detemos o conhecimento da verdade, logo não seremos enganados, logo não seremos manipulados, não seremos iludidos, porque detemos o conhecimento. E aí fica fácil de você discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Amém, igreja? Glória a Deus. E existem outros grupos, existem grupos mais radicais que desenvolvem em seus corações o verdadeiro ódio pela verdade. Negam a própria existência da verdade e preferem viver em meio ao caos, à escuridão, às trevas, chegando até mesmo a defender próprias doutrinas antagônicas, contradizendo-se, desde que impute-se a verdade crimes que ela jamais cometeu. Se você, na verdade, nesse momento, em teu coração, você sente o desejo de conhecer a verdade, esse sermão, nesse momento, abre a tua visão, a tua mente. Esse momento é um momento no qual você será confrontado. Esse sermão que nós estamos pregando aqui nesta noite é para você. E espero que possa de verdade conferir, através dos argumentos que vamos narrar aqui nesta noite, que vai de encontro àquilo que você está buscando de fato. Amém, meu irmão? Porque, veja bem, existem características da verdade, características essas que não podem simplesmente ficarem ocultas. A verdade é a verdade, ela é absoluta. Não existe uma verdade, queridos, relativa. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos aqui estabelecer algumas características da verdade. E denominamos como colunas da verdade. Podemos aqui enumerarmos a verdade em 5 colunas. Isso porque, como tais, elas mantêm firme a estrutura dessa verdade. E sem elas, a verdade, ela acabará em ruínas. Ela vai ruir como um castelo de areia, ao menor sinal de tempestade. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. A primeira coluna se chama Deus. Deus é a primeira coluna da verdade. Amém. Olha o que está escrito lá em Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra. E as nações não podem suportar a sua indignação. Amém, meu irmão? Ele vai dizer, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é a coluna da verdade. O universo, na verdade, queridos, é um grande complexo organizacional. Tudo que nele há é regido pelas mais finas leis matemáticas. Assim dizem os profetas, os cientistas, os estudiosos. A ordem que compõe o universo aponta para um Criador. Há um Criador que fez todas as coisas. O próprio Descartes assim pensava, Newton também afirmava, e ainda hoje existem cientistas que defendem com muita base, com muita propriedade, a existência de um Criador para todas as coisas. Amém, meu irmão? O grande problema
da existência de um Criador é que esse Criador, ele estabeleceu para toda a humanidade leis para o bom funcionamento do universo. Leis físicas que regem a matéria, biológicas que regem a vida e sociais, sendo a principal os 10 mandamentos, que regem as relações sociais e interpessoais. Amém, meu irmão? Então tudo é feito de forma organizada. Amém? O Senhor, quando criou o mundo, quando Ele fez todas essas coisas, Ele fez de uma maneira organizada. Não foi para ser algo desorganizado, para se transformar num caos. Pelo contrário, é para que houvesse racionalidade. Era para que houvesse interpretação de todas as coisas. Amém, irmão? Aceitar a existência de um Criador é aceitar tais leis que foram criadas por Ele. E muitos, nos dias de hoje, ou em todo o decorrer da existência da humanidade, não estão dispostos a se submeterem a essas leis, a essas regras. E, portanto, não é de se admirar que muitos dos mesmos questionem cada uma dessas leis. Está entendendo, pastor, queridos? Físicos negam a organização do universo, pregando que o caos gerou o cosmos. Biólogos negam a impossibilidade de a biogênese e atualmente negam até a própria estrutura biológica. Perceba, pregando que nem mesmo o gênero é definido pelos genes. Olha que absurdo. Contrapondo tudo aquilo que já foi mais do que comprovado através de fatos, através de pesquisas, através de leis. Amém, queridos? E por fim, negam a eficácia dos mandamentos, enquanto os resultados desastrosos de tais negações criam uma sociedade cada vez mais doente, decadente, porque estão distantes daquilo que foi instituído pelo nosso próprio Criador, pelo Altíssimo, como regra de fé, como regra de vida, para que pudéssemos ter um bom relacionamento, uma vida saudável. Está entendendo onde o pastor quer chegar, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E percebam, a única característica da verdade é que ela é absoluta. Percebe? A única característica da verdade é que ela é absoluta. Não existe, amados, verdade relativa. E essa palavra está em moda nos nossos tempos. Não é isso, queridos? A verdade relativa não é bem assim, depende do ponto de vista, depende de como você vai interpretar. Irmão, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, enganar, manipular. Assim como fez lá no início, lá no Éden. Não foi isso, igreja? Ele continua trabalhando, né? Tentando manipular as pessoas, tentando colocar dúvida, tentando colocar engano. E nós vivemos hoje o tempo da verdade relativa, para que nós possamos questionar, porque a verdade jamais será relativa, ela é absoluta, meu irmão. O certo é o certo, o errado é o errado, não tem contraponto com relação a isso, amém, queridos? Glória a Deus. Porém, eles tentam colocar esse conceito na vida das pessoas. Amém, queridos? As escolhas, sim, elas podem ser de fato relativas. Amém, queridos? As suas escolhas, de fato, podem ser relativas.
Porém, a verdade jamais será relativa. A verdade, ela é absoluta. Amém. Para entendermos mais sobre as falhas da doutrina evolucionista, né, você pode, se você tiver um desejo no seu coração, você pode ler, né, o livro A Caixa Preta de Darwin. Um livro indispensável a todo criacionista. Um pensamento, uma filosofia, né, uma regra, e aqueles que têm desejo de se aprofundarem podem buscar essa leitura para poder entender um pouco mais daquilo que estamos falando nesta noite. A segunda coluna da verdade é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Primeira coluna da verdade é o Altíssimo Criador. Ele é a própria verdade. A segunda coluna que mantém essa verdade absoluta, meu irmão, para nós, é o Rei, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Ele diz lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Amém. Todos concordam com o pastor? Aleluia! Ao se crer em um Criador, como está revelado nas Escrituras Sagradas, torna-se necessário crer que num determinado momento da sua criação, um homem caiu. Não é isso que está escrito lá no início da palavra, meu irmão, lá em Gênesis? A queda trouxe à humanidade dor e morte. Isso é fato. Todos concordam? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A queda trouxe uma consequência à humanidade. A queda, a desobediência, traz uma consequência à humanidade de dor e morte. Todos estamos, né, juntos nesse pensamento. Amém, queridos? Todos concordamos com esse pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. E para reverter os danos desse pecado, desse castigo, esse mesmo autor e consumador de todas as coisas, o nosso Altíssimo, o nosso Deus, colocou em prática o plano da redenção, da salvação, da sua criação. Personificada onde, amados? Na pessoa de Jesus Cristo. Não é isso, queridos? Amém. Personificado na pessoa do Senhor Jesus. Pois bem, desde Adão, rituais, vamos dizer assim, pedagógicos, foram criados, instituídos como um objetivo de instruir o homem a conhecer a existência desse plano. O acordo, logo lá no início com Abrão, logo depois chamado de Abraão, apontava para um cumprimento da promessa da vinda desse Salvador. Amém, meu irmão? Membro da divindade que encarnaria biologicamente um descendente seu. Descendente de quem, querido? Descendente de Abraão. Amém, queridos? O santuário terrestre era o centro desse cenário. E o povo judeu levava consigo a linha biológica, marcado pela própria circuncisão, para garantir que o Mestre, o Messias, viria de um descendente de Abraão. Amém, igreja? Amém. Porém, Deus deixou claro que a salvação não seria uma exclusividade de Israel. Glória a Deus, igreja. Que esta salvação estaria para todos. Todos o quê? Todos aqueles que crescem no seu Filho como único Senhor e Salvador da sua vida. Todos os que a Ele, a Jesus, recorressem, buscassem, alcançariam a salvação, não importando a nação no qual pertencestes. Aceitar a Deus como um ser divino, Criador, implica aceitar ao Deus Salvador. E isso é o mesmo que aceitar a lei de Deus, objeto esse de ódio
de muitos povos, de muitas nações, que continuam se opondo a reconhecer essa divindade, a reconhecer essa autoridade constituída, que é o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. Aleluia! Não é possível aceitar a Cristo sem aceitar a vigência da sua lei, pois foi para pagar com a vida o preço da violação desta lei que ele veio, para nos lavar, nos remir de todos os nossos pecados. Sem lei não existiria pecado. Sem pecado não haveria necessidade de um Salvador. Todos concordam, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso sermão nesta noite é um sermão racional, para que possamos refletir acerca das coisas. Não é um sermão para que você saia daqui inflamado, motivado. Não, é um sermão para que você saia convencido, convertido, sabe? Preparado para o embate. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a primeira coluna é o nosso Deus, a segunda coluna é Jesus. E qual é a terceira coluna, igreja? O Espírito Santo. Amém, meu irmão? O Espírito Santo é a terceira coluna da verdade. Olha o que está escrito lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pegou a visão? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aleluia, igreja. Amém. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a sua atuação junto ao próprio pecador atesta que Jesus é o Cristo prometido e que ele é o único capaz de salvar todos aqueles que o reconhecem da morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. A condenação à eternidade na ausência da presença do Altíssimo no fogo eterno. Porque, queridos, a própria Bíblia vai relatar que existem duas mortes. A morte física, amém? E a morte espiritual. A morte espiritual é aquela no qual o indivíduo está completamente ausente da misericórdia e da graça de Deus. Logo, está condenado ao inferno. Estão entendendo, pastor, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ensina que existe um Criador. Criador esse que é o nosso Deus. E o que o homem criado precisa de um Salvador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois a sua obediência a quem? Aos estatutos, às leis, às regras estabelecidas por Deus, né? Vão nos garantir a eternidade. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Porém, se houver a desobediência a tudo aquilo que foi nos deixado como legado, logo vai nos trazer a morte. Morte essa, não somente a morte física, porém a morte eterna. A ausência de passarmos toda a eternidade na presença do Altíssimo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A verdade não subsiste sem uma dessas colunas. Uma está ligada à outra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Uma está ligada à outra. Amém? A quarta coluna, a lei de Deus. Primeira Deus, segunda Jesus, a terceira o Espírito Santo e a quarta é a lei de Deus. Olha o que vai dizer lá no Salmo de número 119, versículo de número 142. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Pegou a visão, igreja? A tua justiça é a justiça eterna. A tua lei é a própria verdade. Ou seja, não tem que ignorar
as leis estabelecidas pelo Altíssimo, até porque Jesus, em sua caminhada, em seu ministério, diz o quê? Aqueles que são conhecedores da palavra de Deus. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Aleluia! Se o próprio Filho de Deus diz que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la, quem sou eu para dizer à Santa Amada Igreja que nós não devemos estarmos submetidos aos mandamentos e às leis de Deus? Hã? Mas peraí, pastor, estamos no tempo da graça, esse é outro assunto. São duas coisas totalmente distintas. Porém, eu e você estamos debaixo de uma autoridade constituída. Sim ou não, igreja? Temos regras, temos diretrizes, né? Temos um caminho a seguir, uma regra de fé, uma maneira de viver, uma maneira de se comportar. Então estamos debaixo, né, de certas regras de condutas. O fato de estarmos na graça não nos dá o direito de simplesmente ignorarmos as leis de Deus. Tá ligado, igreja? Porque muitos às vezes estão aí, né, ouvindo essas mensagens que levam o indivíduo ao erro, ao engano. E ele, mesmo conhecedor da verdade, ele se apega a isso. Simplesmente para quê? Para simplesmente, como é que eu posso dizer? Outorgar, né? Validar a sua conduta equivocada. Está entendendo? Eu vejo muitas vezes, meu irmão, peraí, você não conhece o caminho da verdade? Você não sabe o que é certo? Então, pô, não vem com essa conversa. Porque não vai, né? A gente não vai chegar num denominador comum. Se nós conhecemos a vontade de Deus, então façamos e vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Amém. Com aquilo que nos foi ensinado. É melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Sim ou não, igreja? Amém. Porém, é impressionante, queridos, como existem pessoas que se autoproclamam, né, servos de Deus, ou até mesmo testemunhas de Deus, porém são contrárias às suas leis. Pô, como é que eu posso me declarar servo de Deus, testemunha de Jesus, aquele que tem o desejo no seu coração de fazer a vontade, e ao mesmo tempo me coloco contrário à sua lei? Não faz sentido. Sim ou não, igreja? Porque, na verdade, perceba, a base do equilíbrio do universo é a lei de Deus. O fato de haver uma lei que rege a existência aponta para a existência de um legislador. Legislador esse, o Altíssimo, o Criador e o Autor de toda a existência. Tal axioma causa pânico naqueles que são inimigos de Deus. E é por isso que tentam a todo custo negar a existência dessa lei. Está entendendo, meu irmão? É aquele camarada que não quer se enquadrar e de alguma forma ele quer corromper, quer, né, macular, né, quer adulterar. Aí é complicado, porque a regra é clara. A palavra de Deus não gera dúvida no coração dos seus filhos, igreja. Às vezes o camarada, um exemplo, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, estou querendo me separar e não dá mais, já cada um para o seu lado, tudo bem, meu irmão. O que o senhor acha? Eu falei, bom, você quer que eu te diga o que eu acho? Eu vou te dizer o que eu acho. A palavra de Deus diz que você só pode se separar da sua esposa em duas circunstâncias. A primeira, adultério, e a segunda, se você for viúvo, não é isso? Fora dessas duas circunstâncias, eu não conheço outra possibilidade. Porém, você vai conversar com outros ministérios, com outros pastores, que eles vão criar uma série de possibilidades para contextualizar e para dar legalidade à sua ação. Eu não faço, porque eu não sou o dono da lei, meu irmão. Eu estou aqui para cumprir.
estou também submetido a ela, diga-se de passagem. Não porque sou pastor, que estou ausente, ou eu estou fora de viver segundo as leis estabelecidas por Deus. Pelo contrário, eu estou aqui para cumpri-la, para ser um exemplo dessas leis. Amém, igreja? Aí o cara fica meio, pô, pastor, não, eu tenho que te falar segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu penso. O que eu penso não significa absolutamente nada, meu irmão. O que vale é o que está escrito. É a verdade absoluta dessa palavra. Lembra que quando começamos a falar acerca desse assunto nesta noite? Que há um relativismo e papo? Não. Característica absoluta da verdade é a verdade. A verdade ela é absoluta. É uma característica. Não é relativa. O que está escrito é para ser cumprido, meu irmão. Não é para ser questionado. Nem para ser mudado. Nem para ser interpretado de uma forma diferente. Não nos foi dado esta autoridade. Não nos foi constituído este poder. Porque até o próprio Filho de Deus disse que eu não estou aqui para abolir, mas para cumprir. Se o Filho de Deus esteve aqui conosco neste mundo, tem esse estado de espírito, essa mentalidade, esse desejo, essa vontade, quem sou eu? Um simples mortal, para dizer para a igreja que devemos nos comportar de uma maneira diferente, que não seja aquela que está estabelecida pela própria palavra de Deus. Sabe? Então a gente tem que estar ligado nisso, porque senão você fica emprestando teus ouvidos aí para determinado tipo certo de sermões, que está ali massageando o teu ego, mas não está te ensinando a verdade, não está te ensinando a maneira certa, não está te ensinando o caminho para a salvação da sua alma. Amém. Lembra que nós falamos, conhecereis a verdade, a verdade. Qual é a verdade? Está na palavra de Deus, não está na palavra do homem, não está escrito nos livros seculares, está escrito na palavra de Deus. E é nesta palavra que você tem que pautar a tua vida. Se você concorda ou não é outra coisa, porém você tem que estar ali submetido a ela. É simples assim, não tem, né, nem para a esquerda nem para a direita, temos de viver num caminho que nos foi deixado pelo nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Então temos lá a primeira coluna Deus, a segunda coluna Jesus Cristo, a terceira coluna Espírito Santo e a quarta coluna a palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia. A quarta coluna, na verdade, é a lei de Deus. Perdão. A quarta coluna é a lei de Deus. Porque, como já dissemos anteriormente, sem lei, sem pecado. Amém? O homem pecou e o pecado é a transgressão de quê, igreja? Da lei. Como já falamos anteriormente, nesta noite. Quem não irá para o céu? Se tirarmos a lei, logo o pecado deixa de existir. E sem pecado não há necessidade, amado, de um Salvador. Amém? Queridos, todos concordam com o pastor? Entende-se agora o que está por trás de todo ensinamento que nega a existência de Deus? Ou nega a existência da lei de Deus? Está ali para ludibriar, para enganar, para levar multidões ao precipício. Levar multidões para o abismo, para o inferno, para a condenação. Tentando te ludibriar, tentando te enganar, amados. Você tem que estar ligado, vivemos tempos difíceis. Tempos que o inimigo tem trabalhado incansavelmente para levar o maior número de almas para o inferno. É tempo de estarmos na torre de vigília ligados. Porque a própria palavra diz que até os escolhidos, se não vigiarem, podem ser iludidos e enganados. Até aqueles que estão ligados podem ser vítima desse engodo. Imagine aqueles que não estão nem aí para o momento no qual estão vivendo. É uma presa fácil para o inimigo. Amém, igreja? Satanás, queridos, ele trabalha para eliminar Deus da vida das pessoas. Às vezes eu fico meio perplexo, né? Porque o mundo no qual nós vivemos, as pessoas têm os pensamentos diferentes. Outro dia eu estava em sala de aula, o professor falou, eu não acredito em Deus. Mas ele logo antes de falar isso, ele falou, mas graças a Deus. Mas, graças a Deus, não acredito em Deus, é um jargão, é isso?
virou algo comum, né? Aí logo ele, não, mas eu não acredito em Deus. Assim, eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Enfim, o quanto as pessoas estão ausentes, o quanto as pessoas estão distantes. E olha que é um professor, né, renomado, um professor que tem toda uma história, uma trajetória profissional bem sucedida, doutor. Ele tem essa como é que eu posso dizer? Essa convicção na vida dele, eu respeito. E oro, peço a Deus que ele possa ter um encontro o quanto antes com o Espírito Santo. Porque não sou eu que vou convencê-lo do pecado, da existência de Deus. A palavra de Deus diz que não é o homem que convence o próprio homem, mas sim o próprio Espírito Santo de Deus que convence o homem do seu pecado. Amém. Eu, como homem de Deus, posso somente orar, buscar no Senhor e pedir, Senhor, que Ele possa ter um encontro. Não somente, mas todos aqueles que são céticos, ateus, que ignoram, né, que querem viver no caos, que querem viver no sentido da liberdade que tudo pode. Existe, né, uma lei, né, uma linha, um limite que o ser humano não pode ultrapassar. E esta linha que foi, né, criada, o ser humano já ultrapassou há muito tempo. E por isso que vivemos toda essa situação, todo esse caos, né? Toda essa falta de estrutura, né? Essa falta de relação de uma coisa com a outra. E a gente acaba não entendendo o que está acontecendo. A gente procura entender e não consegue estabelecer, né, um entendimento com relação a tudo o que está diante dos nossos olhos. Sim ou não, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o inimigo tenta de todas as maneiras afastar as pessoas da presença de Deus. Por essa razão, ele prega a anulação de toda e qualquer existência, da lei de Deus, inclusive as leis biológicas, como é o caso da tal ideologia de gênero. Que absurdo! Depois de estudar tantos anos, séculos, livros, doutorados, professores, pesquisas, chega um determinado indivíduo nessa época, nessa era, e diz, não, todos estão equivocados. Foi um erro, um lapso. Ô, meu irmão, a gente tem que parar para questionar, meu irmão. A gente tem que parar para pensar. Nós temos uma cabeça, temos uma mente, o Senhor nos deu um raciocínio, a gente precisa confrontar, a gente precisa buscar orientação, a gente precisa ler, a gente precisa buscar informação, fontes, né, dignas da verdade, para entender aonde essas cabeças que estão aí a serviço do mal, a serviço de Satanás, tentando levar, engodar toda a humanidade ao precipício, levar a humanidade ao erro, ao engano. Percebe? Que a estratégia ela é muito bem fundamentada, ela não é feita de qualquer forma, ela é feita de uma maneira muito complexa, sabe? Muito pensada, não é feita de qualquer forma. E nós, né, estamos aceitando isso de maneira muito sem nenhum tipo de reação. Sem nenhum tipo de confrontar, né, tudo isso que nós estamos recebendo. Precisamos questionar essas coisas. Precisamos buscar a verdade, buscar informação acerca desses assuntos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E aí vamos falar da quinta coluna. A primeira Deus, a segunda Jesus, a terceira Espírito Santo, a quarta lei de Deus e a quinta a Bíblia, a palavra de Deus. Amém, queridos? A quinta coluna da verdade é a palavra de Deus. Lá em João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glória, acabou, meu irmão. Não precisamos de mais nada. Se você crê, toma posse. Em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão. Creia, viva, interprete, coloque em prática. Tudo é possível aquele que crê e tudo posso naquele que me fortalece. E esta palavra é a base para a sua vida, a estrutura para os teus caminhos, para os teus dias, para te orientar, para abrir os teus olhos,
para não deixar você ser enganado, engodado, corrompido, para que não venha te levar para o inferno, para que não venha, sabe, te tirar da presença de Deus, para que não possa te tirar da salvação da sua alma. A gente precisa estar ligado nessas coisas. O inimigo não está brincando, meu irmão. O inimigo está jogando a vera, é sério, o jogo é sério. E cabe a nós, filhos de Deus, estarmos ligados. E por essa razão, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Aonde eu posso me santificar? Aonde eu busco santidade? Na palavra de Deus. Onde eu busco fortalecimento espiritual, onde eu busco, a blindagem espiritual, é na palavra de Deus. Onde eu busco recursos para as minhas dúvidas, indagações, perguntas, é na palavra de Deus. Eu não preciso, é óbvio que eu estou ali debaixo da autoridade do pastor, do meu ministério, e eu estou ali ouvindo o que o pastor está pregando, o irmão, e ali eu estou confrontando se aquilo de fato que ele está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Amém. Porque se não estiver de acordo, meu irmão, eu não posso ficar emprestando os meus ouvidos para alguém que está tentando me ludibriar, para alguém que está me levando, me induzindo ao erro. Hã? Sim ou não, igreja? Amém. Glória a Deus. Bom, então a quinta coluna e última coluna é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos foi revelada através da sua Bíblia, da sua palavra, da Bíblia, O Pentateuco, a lei de Deus, são os primeiros 5 livros de Moisés e os escritos dos próprios profetas. Ou simplesmente, os profetas são os livros escritos pelos mensageiros de Deus, assim como você queira. Livros esses que possuem um autor, que é o próprio Deus, que inspirou esses homens a escreverem a sua história, a escreverem a sua palavra. Esses livros, inspirados pelo próprio Deus, embora cada um traga a marca de quem o escreveu, por exemplo, Amós, ele era um agricultor, enquanto Isaías pertencia à nobreza. Ambos, porém, escreveram esses livros inspirados pelo próprio Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, assim como afirma o apóstolo Pedro. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito lá em 1 Pedro 1,21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Aleluia! O próprio Novo Testamento não é um rompimento, não é uma ruptura com o Antigo Testamento. Pelo contrário, eles testificam a veracidade dos mesmos e deles dependem. Um está ligado ao outro. Amém, igreja? Jesus jamais citou o Novo Testamento e os apóstolos estabeleciam seus ensinamentos através do Antigo Testamento. Como eu já disse, ainda nesta noite, que o Senhor disse, eu não vim para abolir, mas para cumprir aquilo que já estava determinado por Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus, lá em Salmos 119, versículo de número 105, diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém. Pegou a mensagem? Tomou posse da palavra profética? Eu vou repetir para você ficar atento. A tua palavra, qual é a palavra? A palavra de Deus. Onde está a palavra de Deus? Na Bíblia. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Luz que clareia o meu caminho. Porque se você é uma pessoa que busca, que lê, que está ali buscando conhecimento, logo você não andará na escuridão. Porque quem anda na escuridão corre o risco de tropeçar, de cair no buraco. Enfim, não é verdade? Porque se você não tem luz, você não tem visão. Sim ou não? Quando você está na luz, você está vendo tudo muito claro diante dos teus olhos. Aí você pode se desviar dos obstáculos,
né? Das investidas do inimigo, da violência, de situações, e por aí vai. Porque você está andando na luz. Glória a Deus. Ela nos mostra o caminho que devemos seguir. Sem ela, não alcançaremos a Cristo, pois a própria palavra soa como a palavra de Deus diante de um mundo tão tenebroso no qual estamos vivendo nos dias atuais. E que, se não estivermos amparados, né, dentro desta palavra, estaremos vivendo em trevas, estaremos vivendo em plena escuridão. Amém, queridos? Cada uma dessas colunas existem para dar um suporte à verdade. Não se pode eliminar uma sem destruir a outra. Amém, meu irmão? Faça você mesmo o teste. Sem Deus, nada existe. Sem Cristo, não há salvação. Sem o Espírito Santo, sem guia para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem lei, sem a palavra. Sem o conhecimento da vontade de Deus, nada pode existir. Amém? Espero que você, nesta noite, tome posse dessa palavra que está sendo pregada. Que você, né, traga para você, para o teu dia a dia. Está ligado, igreja? Percebe? Sem Deus, nada pode existir. Sem Cristo, não há salvação. Sem o Espírito Santo, sem guia para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem a lei, sem a palavra. Né? Sem o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Está entendendo, meu irmão? Uma coisa está ligada à outra. Amém, meu irmão? Vamos lá. Deus, Jesus, Espírito Santo, a lei de Deus. Não é isso? E a palavra de Deus. Amém? São 5 colunas. Deus, Jesus, Espírito Santo, a lei e a palavra de Deus. São 5 colunas que vão sustentar a verdade na minha e na sua vida. Se você tomar posse dessas 5 colunas, logo você não será ludibriado, você não será enganado, porque você está alicerçado na verdade. E se você está alicerçado na rocha, que é Jesus, pode vir a tempestade que for, que você não será abalado. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, eu lhe digo, adote para você essas colunas para fazerem parte da sua vida. Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através dele que sabemos o que é verdadeiramente correto, justo e verdadeiro, e que devemos evitar para vivermos uma vida correta, reta, cheia de acerto, cheia da sua vontade. Cristo, na verdade, é quem nos mostra a verdade, que está na sua pessoa. Ele é o Filho de Deus que veio até a terra para se sacrificar pela humanidade. E só através dele que podemos nos chegar ao próprio Pai. Portanto, irmãos, devemos tomar cuidado com os falsos profetas, que distorcem a verdade e nos fazem trilhar por caminhos perigosos, extremamente prejudiciais para a nossa fé e para a nossa vida cristã. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou repetir para os irmãos. Portanto, devemos tomar cuidado com os falsos profetas que distorcem a verdade e tentam nos fazer trilhar por caminhos perigosos. Caminhos esses que podem nos levar a perder a nossa salvação, a perder a nossa comunhão, a nos distanciar da verdade, a nos distanciar do Senhor das nossas vidas. Amém, meu irmão? Fica ligado, se posiciona, toma posse dessas 5 colunas, vive segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Ele estabeleceu para mim, para a tua vida, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida e na sua família, em tudo aquilo que você vier a realizar, você será bem sucedido, porque Deus é contigo. Amém, meu irmão? Queridos, chegamos ao fim do nosso culto nesta noite. Sinceramente, espero que esta palavra alcance seus propósitos. É uma palavra que vai ficar aí no Face, pode ser que você vai ouvi-la amanhã, daqui a uma semana, daqui a 2 dias, mas sinceramente,
é o meu desejo, o desejo do pastor Jorge para você e para a sua vida, que você tome posse dessa palavra profética assim que você ouvi-la, você coloque em prática. E creia somente no Senhor Jesus, porque só Ele é a verdade. Amém? E quero convidar a todos os irmãos para o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos aqui a partir das 18 horas, pregando o Evangelho, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, nos encorajando, né? Vivendo segundo os ensinamentos de Deus e compartilhando desses ensinamentos com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Jesus. Receba a bênção apostólica, levante suas mãos para os céus e seja abençoado. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. E a vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. E até o próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.